Bom, hoje nós vamos dar uma noção de toda a parte de legalização da empresa. Essa é a parte inicial, é onde você vai começar a entender como é que funcionam os processos de legalização de uma empresa. Para isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os tipos de empresa. Existem diversos tipos de empresa, nós vamos focar aqui nos principais e eu vou fazer no final um breve comentário aqui dos demais tipos. Bom, primeiro, qual é o tipo de empresa que a gente tem aqui? Nós temos a empresa individual. Então, qual é a característica dessa empresa individual? Eu vou abrir um CNPJ, porém, a minha pessoa física e a minha pessoa jurídica, elas acabam se confundindo um pouquinho. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu abro uma empresa individual e por qualquer motivo eu fique devendo o banco. A princípio, não vai haver essa separação de pessoa física e jurídica. As coisas aqui andam de mãos dadas. É como se fosse... É uma pessoa física e uma pessoa jurídica, porém, o que acontece na jurídica reflete diretamente na pessoa física. Tá certo? O segundo tipo de empresa que nós temos é a empresa individual limitada. A empresa individual limitada é uma novidade. Faz menos de um ano que ela foi autorizada. Tá? E qual é a característica dela? É que eu vou ter uma diferenciação da minha pessoa física, vai ser bem diferente da minha pessoa jurídica. O que acontece na minha pessoa jurídica, teoricamente, não influencia de maneira direta na minha pessoa física. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você fez um endividamento muito alto na empresa e você não conseguiu honrar com esses compromissos. No primeiro momento, esse fornecedor, ao entrar com o processo, vai poder ser tomado do sócio, do dono da empresa, o limite que está no seu capital social. O que é o capital social da empresa? Capital, dinheiro, social, sócio. É aquele dinheiro do sócio, normalmente aquele dinheiro inicial que o sócio começou a empresa. Então, se acontecer da minha empresa falir, os meus bens pessoais, num primeiro momento, serão atingidos até o limite do meu capital social registrado lá no meu contrato, tá certo? Eu fiz uma observação aqui da Eireli, porque antes de ser autorizada a empresa individual limitada, antigamente era proibida. O que existia era a empresa individual de responsabilidade limitada. Parece igual, porém, aqui na Eireli, eu tinha uma exigência. Para eu poder ter o Meirelli, eu tinha que ter, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo. Porém, ela foi extinta em 27 de 8 de 2021. Então, em 27 de 8 de 2021, a Eireli foi extinta. Quem era a Eireli foi convertida em limitada. E as empresas que foram sendo abertas, constituídas depois, se ela queria ser Eireli, ela poderia ser individual limitada. Qual é a principal diferença? É que na Eireli eu era obrigado a ter um capital social mínimo de 100 vezes o salário mínimo. Tá certo? Mais embaixo aqui nós vamos ter um dos tipos de sociedade mais comuns no Brasil, que é a sociedade empresária limitada. Como eu estou falando de sociedade, significa que eu preciso ter sócios. Então aqui eu posso ter eu posso ter um sócio, então 2 pessoas, 3, 4, 5, diversos sócios, tá certo? E ela vai seguir a mesma ideia da nossa individual limitada. Há uma separação bem clara da pessoa jurídica e da pessoa física, e os sócios respondem na proporcionalidade das suas cotas. Então, se eu tenho 2 sócios, cada um com 50%, num primeiro momento, se der uma zebra, cada um vai responder com 50% da dívida do seu capital social. Se um tiver 90% e o outro 10%, vai ser proporcional. Mas lembrando que, em qualquer caso, pode ser acionado outro sócio também de maneira solidária, tá bom? E por último aqui, nós temos o MEI. O MEI, ele é muito parecido com a empresa individual, ou seja, não há essa separação clara da pessoa física e da pessoa jurídica, porém ele tem algumas regrinhas mais rígidas, que a gente vai ver num outro vídeo, mas eu vou destacar, é que ele só pode faturar na data de hoje até no máximo 81 mil, tá?
tem projetos aí para aumentar esse limite, e ele pode ter no máximo um funcionário. Tá certo? O nome do MEI também é obrigado a ser o nome da pessoa, a razão social do MEI é obrigada a ser o nome da pessoa seguida do seu CPF. É obrigatório isso daqui para o MEI. E aí tem uma série de outras particularidades. Você tem que ver se a atividade é permitida e assim por diante, tá bom? Então, essas cinco são as principais, essas quatro aqui são os principais tipos de empresa que a gente tem no Brasil hoje. Agora eu quero reforçar que não existem só essas. Por quê? Por exemplo, a OAB, ela permite um tipo de modalidade exclusiva para advogados, onde você constitui uma empresa individual e registra na própria OAB. Há ainda as cooperativas. Tem ainda as sociedades simples, sem fins lucrativos, que são registradas no cartório de pessoa jurídica. Tá? Então há outros tipos de sociedade. Bom, agora aqui nessas três aqui, na verdade nas quatro, essas quatro aqui, elas serão registradas na Junta Comercial do Estado. Aqui na nossa região é chamada, por exemplo, de JUSEPA, Junta Comercial do Estado do Pará. Se for em São Paulo é a JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então eu vou lá na Junta Comercial, dou entrada na minha documentação, dou entrada na Receita Federal e quando ficar tudo pronto, o registro ficará atrelado à junta. E essa empresa ganha uma numeração, a numeração da junta. O nome dessa numeração da junta é o número NIRI. Tá? Então o NIRI é o número da minha empresa dentro da junta comercial. Tá? Bom, outra coisa muito importante da gente entender. Quais são os principais documentos de constituição? Uma empresa, para ela nascer, ela precisa ser constituída. Ela nasce a partir de um documento que é registrado na junta comercial. E quais são esses documentos? Se a minha empresa for individual, o documento nós vamos chamar de requerimento de empresário. Tá? Ele é muito similar a um formulário, ele parece um formuláriozinho. Então lá em cima eu vou ter os dados do sócio, mais embaixo os dados da empresa, o capital social, qual é a atividade que ela exerce e assim por diante. Tá? Aqui na nossa empresa individual limitada, ela parece com um contrato social. Tá? Só que é um contrato meio que individualizado. Eu nem gosto muito dessa palavra contrato, porque contrato pressupõe acordo entre as partes, e se eu sou o único sócio da empresa, não é exatamente um contrato, porque eu não tenho a outra pessoa para fazer o acordo. Mas, enfim, ele é bem similar a um contrato, só que bem simplificado. Tá? Nós temos ainda, na Eireli também era muito parecido aqui com o contrato. Na sociedade empresária limitada, nós teremos o contrato social. Aí sim faz sentido. Tá? É um contrato social, porque é entre os sócios, e lá vai estar especificando tudo o que os sócios acordaram. Por exemplo, como será feita a distribuição de lucros, qual é a parte de cada um na empresa, qual é o período que eles vão parar para fazer o balanço patrimonial. Tudo isso vai estar lá no meu contrato social. E por último, nós temos aqui o MEI. Tá? O MEI, como a finalidade dele é simplificar para esse pequeno empreendedor, ele tem a junta comercial, ele tem um registro na junta, porém esse registro ele é gratuito. Quando você abre o MEI, ele já ganha esse registro. E ele vai ter aqui o certificado. Opa, só corrigir aqui. Tá? A gente vai ter aqui o certificado de microempreendedor. Então, o certificado de microempreendedor, quando eu faço a abertura do MEI, eu já ganho esse certificadozinho aqui também. Ele lembra um pouquinho o requerimento de empresário, porque ele também é uma folhinha só e vai ter lá os dados do sócio, do proprietário da empresa, vai ter a atividade que a empresa desenvolve e assim por diante. Então, esses são os documentos de constituição de cada um dos principais tipos empresariais. Outra coisa que a gente destacou aqui embaixo é que essa empresa... antes que eu esqueça aqui, toda empresa que ela é limitada, tá? Ela é obrigada a ter na sua razão social. O que é a razão social da empresa? A gente vai ter a razão social e vamos ter o nome fantasia. Tá?
O nome fantasia é como se fosse o apelido da empresa. Então, a qualquer momento eu posso trocar esse nome fantasia sem ter grandes burocracias, tá certo? A razão social não. A razão social é como se fosse o nome verdadeiro da empresa. Para fazer uma troca de razão social, é já um processo burocrático. Eu tenho que registrar na junta comercial, normalmente pagar uma taxa e assim por diante. Tá? Bom, e quando eu sou limitada, eu sou obrigado a ter dentro da minha razão social, ou seja, no final do meu nome, a expressão LTDA, limitada. Tá bom? Isso está previsto na legislação. Uma coisa parecida acontece com o ME. Se eu quero enquadrar a minha empresa como microempresa, microempresas são aquelas empresas que faturam até 360 mil por ano. Então, se eu quero enquadrar a minha empresa como microempresa, eu vou solicitar enquadramento no momento da abertura, ou posteriormente eu posso alterar isso daí. Mas ao solicitar isso aqui, eu também vou ganhar a expressão ME no final da minha razão social. Tá? A mesma ideia vai valer para a minha empresa de pequeno porte, que recentemente teve o seu limite alterado de 3 milhões e 600 mil para 4 milhões e 800. E vai seguir a mesma ideia. Se eu sou uma empresa de pequeno porte, eu vou adicionar aqui no final da minha razão social, empresa de pequeno porte. Tá? Para que servem essas expressões? Para você usufruir de alguns benefícios, como, por exemplo, para que você possa ser enquadrado no Simples Nacional, é obrigatório que você seja uma empresa ME ou EPP. Tá ok? Bom, dando continuidade aqui, nós vamos falar também aqui de outros documentos, dos principais documentos que compõem uma empresa. O primeiro que a gente vai falar aqui é o cartão CNPJ. Quando a empresa ela é registrada na Receita Federal, ela vai ganhar uma numeração para que ela possa ser identificada. Essa numeração se chama CNPJ. E o documento oficial da Receita Federal, onde constam os dados da empresa, endereço, inclusive o número do CNPJ, é chamado de cartão CNPJ. A mesma ideia vai ser no Estado. Então a empresa aqui ela também tem que se registrar no âmbito estadual. Então, quando ela se registra na Cefa, que é o órgão do Estado, ela vai ganhar uma inscrição estadual, que vai ser o número dela dentro do Estado. E o nome do documento onde irá constar a inscrição estadual e todos os dados da empresa será FIC, Ficha de Inscrição Cadastral. Então, a FIC é o documento estadual onde constam os dados da empresa. E a CISC, quando essa empresa também tem que ter um registro municipal, porque ela tem que ter o alvará da prefeitura. Então ela vai ganhar uma inscrição municipal, de acordo com a cidade aí onde ela funciona. E o nome dessa ficha será CISC, Comprovante de Inscrição em Situação Cadastral. Então ela vai lá no CEFIM, que é o órgão máximo do município, e ela vai ganhar a sua inscrição municipal, que constará no documento CISC. Tá bom? Aqui embaixo a gente vai falar um pouquinho dos alvarás. Alvará nada mais é do que uma licença, do que uma autorização de funcionamento. Então, alvará e licença aqui se confundem um pouco esses dois nomes. Todos dois significam que você tem uma autorização. Quais são os principais? O principal deles, que toda empresa terá, é o alvará da sua prefeitura. Então, não interessa em qual cidade você está, para que a sua empresa possa funcionar, a prefeitura tem que autorizar. Então ela vai mandar um impostozinho lá para a sua empresa, você vai pagar, e ao terminar de pagar, você terá o alvará da prefeitura. Outro alvará muito comum, que a gente vai chamar de licença de funcionamento da SESMA ou licença de funcionamento da Vigilância Sanitária, é um outro alvará que toda empresa deve ter. O que eu destaco aqui? Se a sua empresa trabalha com saúde ou alimentação, você é foco de fiscalização. Então, veja bem, todas as empresas devem ter esse alvará. Porém, se você trabalha com saúde ou alimentação, eu já estou afirmando, se você não tiver esse alvará, você vai ser fiscalizado, você vai se ferrar. Então, você tem que ter esse alvará. Se você trabalha com outros ramos e não possui esse alvará, você deve procurar e se regularizar também, porque você está correndo um risco, tá bom? O outro alvará muito comum aqui é o do ABITS.
O ABITS é o alvará do Corpo de Bombeiros. Toda empresa também deve ter esse alvará do Corpo de Bombeiros. O que ele vai verificar? Enquanto aqui eu vou verificar as normas sanitárias, aqui eu vou verificar a parte de segurança. Então vou ver se a empresa tem saída de emergência, extintor de incêndio, se o prédio não está com rachaduras. Quem vai me dar esse alvará é o alvará do Corpo de Bombeiros, que nós chamamos de ABITS. Então o ABITS é a autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. É uma situação bem parecida com a da vigilância sanitária. Toda empresa deve ter. Porém, quem é o foco de fiscalização deles? Quem trabalha com material inflamável ou locais de grande circulação de pessoas. Se você trabalha com material inflamável ou é um local de grande circulação de pessoas, como, por exemplo, uma boate, um colégio, você é foco de fiscalização também no Corpo de Bombeiros. Mas toda empresa deveria ter esse alvará também. Você tem que procurar o Corpo de Bombeiros e se regularizar. Outro alvará também muito importante é o do Conselho Regional. Tá? O Conselho Regional ele vai te fornecer o certificado de regularidade anual, que nada mais é como se fosse um alvará, uma licença de funcionamento também, dizendo que a sua empresa está toda em ordem. Então, se você é médico, engenheiro, corretor, contador, você tem que ter uma autorização lá do seu conselho, vinculada ao seu CNPJ, para funcionar de maneira regular. E se você é uma dessas profissões, você também é foco de fiscalização do seu conselho. Ok? Outro documento muito importante, que a gente deixou um tópico só para ele aqui, é o CNES. A gente atende aqui muitas empresas do ramo de saúde, principalmente clínicas médicas. Então, todo estabelecimento de saúde, toda clínica médica, tem que ter o cadastro do CNES. O CNES está ligado à Vigilância Sanitária, SESMA e Anvisa. Tá? Esses três órgãos trabalham em parceria, porque a Anvisa geralmente é âmbito nacional. A SESMA e a Vigilância é âmbito estadual e municipal. Todo mundo tem que ter o cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Eu preciso fazer esse cadastro, então eu vou procurar aqui a Vigilância Sanitária e a SESMA do meu município para fazer esse cadastro. A partir do momento que eu tenho esse cadastro, eu fico 100% habilitado. Então isso aqui, no âmbito do CNES, tá? Então isso aqui é outro documento super importante que principalmente empresas do ramo de saúde, pois ela é específica para quem trabalha com saúde, precisa ter. Você vai ganhar uma numeração também, a numeração do CNES. E existem outros alvarás que você tem que consultar as particularidades. Por exemplo, nós temos aqui o alvará da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. Tá? O alvará da SEMA ele vai verificar se a sua empresa não está violando nenhum prédio histórico, se não tem uma placa que está atrapalhando ali os pedestres a passarem, se você não vai derrubar uma castanheira centenária que tem ali em frente à sua empresa. Então é isso que eles vão verificar. É importante que a empresa tenha também esse alvará. E alguns alvarás são mais específicos, como por exemplo o DPA, Departamento de Polícia Administrativa. Geralmente quem é que tem que ter essa autorização para funcionar? Por exemplo, bares e restaurantes. Tá? E existem uma série de outros documentos que podem ser solicitados. Você tem que verificar isso aí direitinho com o seu contador e vai depender da atividade da sua empresa. Estes são os principais. Eu peço uma atenção especial nesses aqui, ó. Tá? Porque esses aqui constantemente são foco de fiscalização. Aqui também é foco de fiscalização, mas está muito mais ligado ao ramo da sua empresa. Aqui a gente vai falar um pouquinho agora de alguns documentos complementares, como, por exemplo, comprovante de endereço. Hoje é aceito como comprovante de endereço documento que esteja no nome do sócio. Porém, preferencialmente, nós pedimos que seja água, luz ou telefone. Por exemplo, a nossa Cefa aqui, atualmente, só aceita se for um desses três. Então, às vezes, dependendo do órgão, dependendo da situação, a pessoa pode questionar se for outro comprovante. Então, a nossa sugestão é que seja água, luz ou telefone. Poxa, mas eu não tenho comprovante de endereço no meu nome. Por quê? Eu moro com um parente e a conta de água, luz e telefone vem no nome dele. Então, eu posso fazer uma declaração de residência. Vai ser um documento onde a pessoa que tem o nome lá na conta de telefone
vai fazer uma declaração e vai afirmar que você mora com ela, que você reside com ela. Então, se eu não tiver um comprovante de endereço no meu nome, eu posso utilizar uma declaração de residência. Documento de identidade. Quais são os principais documentos de identidade que são aceitos? O primeiro é o nosso RG e CPF. Aqui basta uma atenção que é o seguinte: se no meu RG, no verso do meu RG, já vier o número do meu CPF, só o RG é suficiente. Se no meu RG não vier no verso o número do meu CPF, eu devo enviar o RG e o comprovante de inscrição no CPF. Outro documento aceito é a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, e aqui a gente vai fazer um parêntese. Teve uma lei também recente que autorizou carteiras vencidas, elas podem até perder a sua validade como carteira de habilitação, porém, continua valendo como documento de identificação. Então, mesmo que a sua CNH esteja vencida, ela vale como documento de identificação. E também as carteiras de conselho. Então, se você é médico, você tem uma carteirinha do CRM, se você é contador, tem do CRC, essa carteirinha também vale como um documento de identidade. Aqui nós vamos falar um pouquinho agora sobre as certidões negativas de débito. A gente tem um videozinho explicando legal cada uma delas, bem detalhado, até porque não são apenas essas, mas nós vamos só comentar quais são as principais. Regra geral, por padrão, são 5 as principais certidões negativas de débitos da empresa. Quais são elas? A certidão negativa da Receita Federal, onde está atrelada a ela a do INSS, porque o órgão arrecadador do INSS para o Tesouro Nacional é a Receita Federal. Temos ainda o certificado de regularidade do FGTS, onde quem é responsável pela arrecadação é a Caixa Econômica Federal. Nós temos ainda a certidão negativa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui no nosso estado, aqui é a 8ª região, na nossa cidade de Belém. Tá? Então, se você não for de Belém, você tem que verificar lá qual é a sua região. O da Cefa, que a gente já comentou também, e a certidão do Cefim. Então, regra geral, são essas 5 certidões que a empresa tem que tirar. Existem outras, como, por exemplo, a de falência ou concordata, certidão civil, mas essas aí, geralmente, nós só vamos providenciar se o cliente solicitar especificamente elas. E, por último, aqui, para a gente encerrar esse aulão, a gente vai falar um pouquinho do contrato. Então, regra geral, quais são as partes que um contrato deve ter? Primeiro, normalmente nós temos uma primeira parte que se chama preâmbulo. Então, quando a gente pega um contrato, lá na parte inicial vai vir a qualificação das partes. Então, por exemplo, tem 2 pessoas fazendo um contrato social. Lá naquela primeira parte eu vou especificar que a pessoa 1, ela é brasileira, profissão, estado civil, data de nascimento, RG, CPF, onde ela é domiciliada, tá certo? Segunda pessoa, a mesma coisa. O nome desse conjunto de dados iniciais nós chamamos de preâmbulo. Após o preâmbulo no contrato, virão as cláusulas. O que são as cláusulas? São as regrinhas, são separadas por assunto, são as regrinhas do contrato. Então, por exemplo, cláusula de administração, ela vai explicar lá quem é o sócio administrador, se é apenas um, se são os 2, se são todos, tudo isso vem explicando. Às vezes a cláusula pode ter um parágrafo. Se eu tiver um parágrafo dentro da cláusula, é como se fosse uma observação. A cláusula te dá uma regra geral e o parágrafo complementa essa regra da cláusula, tá certo? Nós temos também, lá no final do contrato, tem que ser eleito um foro. Tá? O que é o foro? É o local onde, se tiver alguma divergência, será resolvido. Vamos dar um exemplo. Imagina que você abriu a sua empresa aqui em Belém. Vocês são 3 sócios. Por qualquer motivo, um dos sócios se mudou. Está morando em Miami. E aí vocês têm um problema, né? Vocês têm um problema jurídico e precisam resolver. Qual foi eleito o fórum? Foi eleito o fórum de Belém? Então esse sócio que está lá em Miami vai ter que vir para Belém para resolver essa situação. Então é para isso que serve o fórum. Tá? E por último, nós temos obrigatoriamente que ter a assinatura do contrato. O que eu quero chamar a atenção aqui? A assinatura do contrato será assinado pelas partes, mas hoje é aceito vários tipos de assinatura. Eu posso ter a assinatura tradicional, que é a caneta, normalmente tinta azul ou preta,
Nós podemos ter assinatura eletrônica, que podem ser de vários tipos, como, por exemplo, biometria, que pode ser pela digital, pode ser pela retina. Nós temos ainda a assinatura eletrônica através em que você pega um tablet com uma caneta digital ali, você faz a assinatura, também é aceito. E a mais segura de todas, que é uma forma de assinatura eletrônica, que é o certificado digital. Tá? Então hoje, essa é a forma mais segura de se assinar um documento. Ele também é eletrônico. A gente tem um videozinho falando só sobre certificado digital, mas ele também é conhecido como eCPF ou eCNPJ, tá certo? Então, basicamente, é um documento que você tira aí nas certificadoras autorizadas e ele vale mais do que uma assinatura física, tá certo? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui.